O prefixo mega vem do grego antigo e carrega um significado simples, grande. Não só grande no tamanho, mas grande em impacto e presença. Daí que surgem ideias como Megamente, algo tão absurdo de grande que poderia facilmente virar uma skin do balão do Clash Royale. E é exatamente isso que esse prefixo carrega. Mega significa poder, força e grandeza. Quando algo é chamado de mega, automaticamente vira alguma coisa que merece respeito ou medo. Tudo que tem mega no nome impõe presença, e se tem uma coisa que a maioria dos jogadores de Clash Royale teme, além de falar com mulher, é ver uma carta com esse prefixo estampado. E não, meu amigo, eu não estou falando do Mega Servo, esse aí você pode ignorar sem muitos problemas. Eu tô falando do outro Mega, do grande, do colossal, do pesado, do cara que cai do céu com 2 maçãs na sua mão e destrói tudo sem pedir licença. Hoje a gente vai falar sobre o Mega Cavaleiro. O Mega Cavaleiro virou uma verdadeira dor de cabeça para os jogadores de Clash Royale. A sensação geral é simples, essa carta parece estar em 9 de cada 10 partidas. Chegou em um ponto em que a gente desenvolve quase um sexto sentido. O oponente demora 2 segundos a mais para fazer uma defesa e no fundo da sua alma você já tem certeza absoluta do que vem a seguir. O impacto inevitável do Mega Cavaleiro caindo do céu. Dá vontade, irmão, de fechar o jogo na hora. Chegamos a um ponto tão absurdo que eu já tenho medo até de ficar tomando um sol aqui em casa e do nada cair o maldito Mega Cavaleiro em cima de mim. E no meio dessa avalanche interminável de Mega Cavaleiro, surge a pergunta que todo mundo faz em algum momento da vida: por que a Supercell não faz nada sobre essa carta? Por que ela não nerfa essa carta se ela é tão quebrada assim? Então, para entender como a gente chegou nesse caos coletivo, vamos voltar no tempo e olhar toda a trajetória dessa criatura admirável. No dia 23 de agosto de 2017, a Supercell anunciou uma nova carta lendária para o Clash Royale, o Mega Cavaleiro. Desde o anúncio, dá para sentir que essa carta não passaria despercebida. Era lendária, custava 7 de Elixir, tinha uma quantidade absurda de vida, dano ao cair do céu, dano em área, pulava, parecia que fazia de tudo, só não fazia café por causa que ele não deixava as mãos ficar livres. Basicamente, a Supercell naquele momento parecia uma criança brincando com fósforo, criando uma bomba sem ter a menor noção do impacto que aquilo teria no futuro. A carta foi lançada 2 dias depois, mas não para todo mundo. Ela só podia ser desbloqueada se você vencesse um torneio de 12 vitórias, e detalhe importante, você era obrigado a utilizar um deck com Mega Cavaleiro. Naquela época, os torneios eram muito mais difíceis do que são hoje. Isso fez com que a maioria dos jogadores, especialmente os menos experientes ou com menos recursos, simplesmente não conseguissem a carta. Mas pode ficar tranquilo, porque quem não conseguiu passar no torneio ainda teria uma segunda chance. Uma chance paga, por assim dizer. Jogadores que estavam na arena lendária da época ou acima receberam a oferta especial na loja, um baú super mágico por apenas 4.900 gemas. Pra você ter noção absurda do preço que é 4.900 gemas, irmão, na época devia ser uns 50 dólares, traduzindo hoje aqui pro Brasil, uns 260 reais. Era caro, bastante caro, mas mesmo assim muita gente comprou, porque o Mega Cavaleiro, desde seu nascimento, já não era apenas uma carta, ele era promessa de poder, de domínio e de terror psicológico. E talvez exatamente aí que tudo começou a dar errado, ou então a dar certo demais, dependendo do seu ponto de vista. O pior de tudo, irmão, é que aquela oferta nem sempre garantia o Mega Cavaleiro 100% das vezes, ela só aumentava as chances dele aparecer. A carta só vinha garantida se você comprasse a oferta 2 vezes, ou seja, quem em pleno estado mental pagaria algo próximo de 500 reais para conseguir uma única carta lendária? Bom, com a chegada dessa maldita carta, como era de se esperar, não demorou 5 minutos para surgirem vídeos clássicos de deck mais apelão com o Mega Cavaleiro, como usar Mega Cavaleiro e por aí vai. No mesmo mês, todos os jogadores do top global que estavam brigando pelo top 1 mundial estavam utilizando o Mega Cavaleiro, enfrentando ironicamente outros decks de Mega Cavaleiro. Em apenas um único mês, o Mega Cavaleiro já tinha garantido um lugar nos melhores decks da Top Ladder, dividindo espaço com arquétipos clássicos como Logbait, Lavalum, deck de corredor 2.6, decks que são sólidos até hoje e ainda aparecem com várias variações. E lá estava ele, o Mega Cavaleiro estava presente em 3 dos 16 principais decks do topo do competitivo, quase 20% de uso. Para piorar, dados antigos de fóruns como o Reddit mostravam
estimava que o usuário de Mega Cavaleiro em torneios chegavam a quase 28%. Só que o verdadeiro problema não foi só o cenário competitivo, o verdadeiro problema começou quando a carta se popularizou. Quando mais gente desbloqueou, mais gente subiu de nível e percebeu alguma coisa simples: o Mega Cavaleiro servia para quase tudo, era fácil de usar, caía do céu defendendo praticamente qualquer ataque do inimigo com seu dano de impacto absurdo. E guarda bem isso, porque esse dano de queda é o fio condutor de quase toda a história do Mega Cavaleiro. Ele sempre foi o coração do problema dessa carta. Foi então que, inevitavelmente, a Supercell precisou agir, e no dia 12 de fevereiro de 2018, o Mega Cavaleiro recebeu o seu primeiro nerf. A Supercell decidiu agir de forma pesada, reduziu a área de impacto da queda, diminuiu o dano ao surgir no campo e ainda cortou o dano causado em cada salto. Ambos os danos sofreram uma redução de 25%. Irmão, 25%! Isso não é um pequeno ajuste, isso é um golpe de machado na cabeça da carta. É o tipo de nerf, irmão, que você já imagina o Mega Cavaleiro fazendo as malas e fugindo para o Acre para morar com os dinossauros. Esses nerfs mudaram várias interações cruciais da carta, coisas que antes eram automáticas deixavam de ser, e o Mega Cavaleiro já não conseguia mais segurar um corredor sem que ele desse pelo menos um hit na torre. Contra cartas como os Bárbaros, precisava de um ataque a mais, o que fazia com que ele perdesse muita vida no processo, e na teoria, esses eram os ajustes planejados, só que na prática, a história foi muito cruel. A maioria dos jogadores sequer tinha pegado o Mega Cavaleiro no nível máximo, e naquela época, o nível máximo das cartas lendárias era nível 4. Então, meu amigo, o que acontecia? Cartas comuns que estavam maximizadas enfrentando o Mega Cavaleiro nível 2 ou nível 3, as interações ficavam completamente distorcidas. Um dos exemplos mais claros foi contra os Cornos de Elite. Antes, o Mega Cavaleiro era uma defesa perfeita para eles, só que depois do nerf, ele até defendia, só que ele ficava tão arregaçado que não dava nem para pensar em fazer um contra-ataque. No final das contas, essa redução brutal de dano não foi um nerf, foi uma execução pública da carta. Só faltou tirar as luvas deles, colocar 2 pompons coloridos rosa e fazer o Mega Cavaleiro virar líder de torcida. Depois desse massacre gigantesco, o Mega Cavaleiro praticamente sumiu da top ladder. Na mid ladder, porém, ele continuou aparecendo, e não é por acaso. Primeiro, porque ainda era uma carta extremamente fácil de usar. Segundo, porque quem joga free to play não consegue simplesmente se adaptar a todo meta. Se você investe recursos para upar uma lendária, você meio que se casa com ela e vai utilizar ela em qualquer deck de qualquer jeito. Diante desse estado lamentável do Mega Cavaleiro, alguns meses depois, em junho de 2018, a Supercell voltou atrás, aumentou o dano de queda e o dano de salto em 23%, quase devolvendo a carta ao que ela era antes, só que não exatamente. Esse novo valor permitia que o Mega Cavaleiro recuperasse várias interações antigas, como eliminar eletrocutadores só com a queda, só que ainda ele não conseguia segurar completamente um corredor. Com essas mudanças, o Mega Cavaleiro começou a aparecer um pouco mais no meta novamente, mas ainda não era o suficiente. Foi então que em novembro de 2018, a Supercell anuncia mais um buff. Dessa vez, ele passaria a atacar 0,1 segundo mais rápido. Parece irrelevante à primeira vista, mas ao longo de uma partida inteira, esse detalhe fazia uma diferença sinistra. E com todas essas melhorias, o Mega Cavaleiro voltou a ser levado a sério, a ponto de na final da CRL de 2018, alguns jogadores utilizarem ele. Mas o verdadeiro problema não estava aí. O caos real chegou com a atualização de janeiro de 2019. Além de ajustes gerais, a Supercell resolveu reformular as arenas e alterar em qual arena certas cartas eram desbloqueadas. E entre elas, obviamente, estava o Mega Cavaleiro. Ele deixou de ser desbloqueado na Arena 10 e passou a ser desbloqueado na Arena 7. Quando você olha a distribuição de jogadores daquela época, fica óbvio o problema. A maioria esmagadora dos jogadores ativos do Clash Royale estava na Arena 7, ou seja, na prática, a Supercell simplesmente entregou o Mega Cavaleiro para quase todo mundo. E não, irmão, isso definitivamente não foi uma ideia boa. Dar o Mega Cavaleiro para quem ainda tá aprendendo o jogo faz exatamente isso, deixa mal acostumado. O jogador cresce sem aprender fundamentos, sem desenvolver leitura de jogo, sem sentir a necessidade de utilizar outras cartas. Naturalmente, ao longo de 2019, o que aconteceu foi algo previsível. Começou a surgir Mega Cavaleiro por todo lado, irmão, em toda partida, em toda arena, em todo lugar. E com isso veio a enxurrada de reclamações. O Mega Cavaleiro é tóxico, o Mega Cavaleiro tá roubado, o Mega Cavaleiro tá desbalanceado, tem que nerfar o Mega Cavaleiro. Diante de todo esse barulho, a Supercell finalmente respondeu, e a resposta foi algo inesperado. Eles responderam algo tipo assim: sim, vamos mexer no Mega Cavaleiro, só que não exatamente do jeito que a comunidade esperava. Não foi um buff direto apenas nele,
foi um rework completo nas cartas corpo a corpo do jogo. Cartas de ataque a curta distância passaram a ter um pequeno alcance extra, porque convenhamos, nem todo combate corpo a corpo é igual. Um guerreiro com uma espada longa não luta da mesma forma que alguém que tem uma lâmina curta. Com esse pequeno ajuste, o Mega Cavaleiro passou de atacar a uma casa de distância para 1,2 casas. Parece pouco, mas no Clash Royale isso muda várias interações. A partir desse ponto, curiosamente, o Mega Cavaleiro não recebeu mais nenhum ajuste direto, nem em 2019, nem em 2020, nem em 2021, e aí fica a pergunta que ecoa até hoje: será que naquele momento a Supercell realmente acreditava que tinha encontrado o equilíbrio perfeito para o Mega Cavaleiro? E pelo visto, não, porque do nada, em 2022, a Supercell resolveu nerfar de novo o dano de aparição do Mega Cavaleiro em 20%, e se você parar para olhar a linha do tempo, chega a ser uma piada. Do dano original, primeiro cortaram 25%, depois devolveram 23%, e agora tiraram 20%. Irmão, a Duracell tá completamente perdida. Só que para tentar compensar esse novo nerf, alguns meses depois, eles deram um buff reduzindo o tempo de salto, ou seja, encurtaram o tempo em que o Mega Cavaleiro leva para sair do chão e pular em cima de outras tropas. No papel parecia justo, na prática continuava estranho. Desde esse último ajuste, o Mega Cavaleiro voltou a ser aquela carta típica da mid ladder, chata, irritante, traumática para quem joga contra, mas longe de estar totalmente quebrada. E tudo seguiu mais ou menos assim até 14 de setembro de 2024, onde a Supercell anunciou a evolução do Mega Cavaleiro. E o detalhe mais absurdo de todos, todo mundo podia conseguir essa evolução de graça, simplesmente jogando. Sim, irmão, de graça. E não foi por generosidade. Obviamente a Supercell jamais faria isso. Mão de vaca do jeito que os cara foi porque, sendo bem sincero, a evolução era fraca, pelo menos no papel. Chegamos então em 2026, com o retorno de muitos jogadores antigos, voltaram também as mesmas reclamações e as mesmas perguntas de 2019. Por que todo mundo usa Mega Cavaleiro? E por que a Supercell não nerfa essa carta? Bom, vamos com calma. Primeiro, isso é real ou é só sensação? Se a gente olha os dados atuais, somando o Mega Cavaleiro normal com a sua evolução, a taxa de uso gira em torno de 28%. Isso é mais alto do que cartas extremamente populares, como Corredor. Traduzindo, em ladder, praticamente uma em cada 4 partidas vai ter um Mega Cavaleiro. Mas esse número, ele engana um pouco, ele considera tudo, desde arenas baixas até o topo absoluto. E para ser justo, a gente teria que remover as arenas iniciais, onde teoricamente nem deveria existir o Mega Cavaleiro. Também faz sentido excluir as faixas mais próximas do competitivo alto, onde o uso também cai bastante. No final das contas, sobra uma zona crítica em torno dos 8, 7 mil troféus, onde se você tá preso nesse intervalo, meus pêsames, é Mega Cavaleiro pra todo lado. E como já virou filosofia de vida, se você não consegue vencer o seu inimigo, coloca o Mega Cavaleiro no deck, irmão, que você resolve na força bruta. No cenário ranqueado, as coisas não são tão exageradas, mas ainda assim chama atenção. Com a evolução, o Mega Cavaleiro chega a cerca de 14% de uso, o que não é pouca coisa. E aí que fica uma coisa clara, o problema nunca foi apenas se o Mega Cavaleiro é forte ou fraco, o problema é o impacto psicológico de repetição constante, um símbolo que a carta virou dentro do jogo. O Mega Cavaleiro deixou de ser apenas só uma carta, ele virou um fenômeno, uma presença que você sente mesmo antes dele cair do céu. Claro, é verdade que ele tem uma taxa de uso bem alta, mas aqui entra um detalhe que quase ninguém leva em conta, o tal do fenômeno da ilusão da frequência. E cuidado, isso não é a mesma coisa que simplesmente todo mundo estar utilizando. Com certeza, isso já aconteceu com você. Você descobre uma coisa nova ou começa a prestar atenção em uma coisa específica. Sei lá, você começa a prestar atenção em Fusca na rua e de repente parece que o mundo inteiro resolveu comprar um Fusca. A diferença de antes para agora é que seu cérebro está focado nisso e cria a ilusão de que aquilo parece com muito mais frequência. É exatamente isso que acontece com o Mega Cavaleiro. Ele te dá tanta raiva, tanta frustração, que cada partida contra ele fica gravada na sua mente. Enquanto isso, cartas como Tronco, que tem uma taxa de uso absurda, passa batido porque não gera impacto emocional. E aqui vem outro ponto importante, algo ser muito utilizado não significa que seja bom. Muita gente fuma, e nem por isso o cigarro se torna uma coisa boa. Se a gente olha para os jogadores do topo absoluto do jogo, jogadores profissionais, jogadores do top global, a realidade muda completamente. O Mega Cavaleiro praticamente não aparece. A versão normal
simplesmente evapora, e a evolução é raríssima. Isso já deixa bem claro que ele não é uma carta quebrada que muita gente imagina. Então por que na prática parece que todo mundo só joga de Mega Cavaleiro e que ele é impossível de lidar? O primeiro motivo é simples: baixo nível de habilidade exigido. Defender com Mega Cavaleiro é fácil demais, enquanto um jogador mais experiente defende utilizando posicionamento fino, distrações milimétricas, espírito ali, esqueleto ali, canhão no pixel certo. Quem usa Mega Cavaleiro só precisa clicar e soltar. O segundo motivo é o conceito de baixo risco e alta recompensa. Algumas cartas do jogo são apostas perigosas, ou dão muito certo ou dão muito errado. Outras são seguras, mas não fazem nada demais. Já o Mega Cavaleiro é estranho, porque mesmo custando muito Elixir, raramente dá errado. Ele tem muita vida, dano de entrada, pressão psicológica e ainda pode virar contra-ataque. E aí que a gente chega no ponto mais importante de todos: o alto nível de punição. Esse é o verdadeiro motivo pelo qual na Mid Ladder parece que existe uma fábrica infinita de Mega Cavaleiro. Enquanto os jogadores profissionais mal olham para essa carta, o Mega Cavaleiro pune erros de forma brutal. Um posicionamento errado, um segundo de atraso e já era, a torre vai embora. No final das contas, o problema nunca foi só a carta, é a combinação de facilidade, punição alta e impacto emocional. O Mega Cavaleiro não destrói apenas torres, ele destrói a paciência, e quando algo mexe com a cabeça do jogador, a sensação de injustiça fica muito maior do que os números realmente mostram. E aí temos também um quarto motivo, talvez um dos mais subestimados: a polivalência. Existem cartas no Clash Royale que tem função específica. O Dragão Infernal serve para exclusivamente derreter tropas com muita vida. O Exército de Esqueletos funciona bem contra cartas sem dano em área. Já o Mega Cavaleiro, ele é diferente, ele bate relativamente forte, causa dano em área, tem salto, controla espaço. Não é a melhor resposta para tudo, mas é uma resposta decente para quase tudo, e isso já faz uma diferença gigantesca. E pra você, por que você acha que tem tantas pessoas que utilizam essa carta insuportável? Deixa nos comentários que eu quero muito saber a sua opinião sobre essa carta, o que você acha, se você utiliza ela. Deixa nos comentários abaixo e fala comigo. E no final das contas, o que a gente percebe é que o balanceamento do Mega Cavaleiro sempre foi um problema para a Supercell, e com a chegada da evolução, esse problema só ficou ainda maior. Já deu para entender que sim, ele é uma carta extremamente utilizada, e agora ficou claro o porquê. E aqui entra o verdadeiro dilema. A decisão que a Supercell precisa tomar lembra muito o famoso dilema do bonde. Existem dois caminhos, e qualquer escolha vai sacrificar alguém. Nesse cenário, a Supercell é o maquinista desse trem chamado balanceamento. Ela pode optar por um nerf, sacrificando o Mega Cavaleiro no competitivo, mas aliviando a vida da maioria esmagadora dos jogadores. Ou então pode optar por um buff, tentando fazer com que jogadores profissionais passem a considerá-lo ao custo de transformar a Ladder num verdadeiro inferno. Entre essas duas opções, eu não tenho dúvidas, eu escolheria um nerf. No cenário competitivo, o Mega Cavaleiro praticamente não existe mais, então para esse público pouca coisa mudaria, mas para quem joga todo dia, a diferença seria enorme. E se é para falar de nerf, dá para pensar em várias soluções focadas exclusivamente na sua evolução, porque a carta normal, convenhamos irmão, não é grande coisa. As ideias vão desde reduzir a frequência com que ele lança tropas, até mudar a direção desse empurrão, impedir que ele joga tudo sempre na direção da torre. Não precisa disso tudo, um pouco menos já resolveria bastante coisa. E depois de tudo isso, desse vídeo gigantesco, depois de um vídeo que tá praticamente um podcast, a minha conclusão é simples e honesta. Eu nerfaria o Mega Cavaleiro utilizando alguma ideia simples. Eu não compro totalmente esse argumento de que não tá tão quebrado porque é fácil de parar. Sim, irmão, é fácil de parar pra quem sabe jogar. Pra quem tem um deck certo, cartas maximizadas, milhares de horas de jogo e execução perfeita. Mas essa não é a realidade da maioria das pessoas. Gente que trabalha no CLT 15 horas por dia e joga 30 minutos de Clash Royale não tem essa mesma maestria. E isso traria equalidade, traria equilíbrio para o jogo. No final das contas, esse vídeo aqui traz somente a minha opinião e eu quero saber de você. O que você acha do Mega Cavaleiro? Tem que nerfar? Tem que buffar cada vez mais? Deixa nos comentários aí. Se você curtiu, deixa o like, inscreva-se no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.